Eu sou formada em comunicação com ênfase em marketing, tenho especialização em propriedade intelectual, direitos autorais, no INPI, e desde 2006 eu coordenei a abertura da filial da UBC aqui em Porto Alegre, tá? Então ela existe já desde 2006, responsável pelo atendimento dos nossos artistas de toda a região sul. Mas a UBC já é bem mais antiga que isso, né? Tem 75 anos, fez esse ano. Tá bom? Passa para mim, por favor. Acho que tem que clicar mais um. Pode clicar mais um também. Aí, obrigada. Antes da gente começar a entrar realmente nesse assunto, eu só vou largar uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com o tema do evento aqui de hoje. Quero agradecer ao Igor, quero agradecer ao pessoal da Audioporto por essa oportunidade e por vocês também, porque é muito importante vocês terem esse interesse, tá? Porque a gente está falando de, principalmente, trabalhos independentes, na sua maioria. Né? E aí a pergunta que eu quero largar para vocês é: o que é ser independente, né, para vocês, de verdade? Tá? Porque ser independente é bacana. Ah, eu mando, é tudo meu, a obra é minha. Né? Então, tem o seu lado bom, tem o seu ônus e o bônus. Né? Tem trabalho. Não quer dizer que você seja independente, que tu tem que fazer ralar sozinho. Muito pelo contrário. Dá para fazer parcerias muito bacanas. Mas, acima de tudo, ser independente é ter, na minha visão, conhecimento. Saber o que vocês estão assinando, saber o que são os direitos de vocês, entender como é que as coisas funcionam, para poder gerir a coisa ou para poder botar alguém para gerir para vocês. Então, é aquele ditado velho, né? O olho do dono é que engorda o boi. E isso serve para qualquer área. Então, a pergunta que eu vou lançar, que não precisa ter resposta, claro, agora é se realmente vocês estão dispostos a ser verdadeiramente independentes. Tá? Então, aí vamos falar um pouquinho de execução pública. Tudo isso que a gente vai falar está na lei. Né? Não tirei de nenhum outro lugar, Lei 9.610, de 98, que trata da execução pública, que é qualquer tipo de execução que a música possa ter: rádio, TV, shows, sonorização ambiente, né, o próprio streaming. Daí, depois, mais adiante, a gente vai entrar para esse assunto que sempre é mais polêmico, né? Mas eu trabalho com a execução pública da música, porque dentro da cadeia produtiva da música tem N setores, né, direitos fonomecânicos, né, e tem o direito da execução pública. Tá? Passa para mim, por favor. Então, assim, e é muito importante, é muito importante. Eu sempre brinco com vocês que eu sou sempre a que faz a parte chata, que é a parte burocrática, né? Mas é demais importante que vocês entendam isso que a gente vai falar, para a gente poder chegar no streaming. Porque a gente atende hoje mais de 2.600 artistas só aqui no Sul, e essas dúvidas, esse início é muito recorrente, de erro. E se vocês não entenderem isso, o resto não funciona direito. Tá? Então, só para vocês entenderem, o ECAD está aqui no centro, porque o ECAD é o único órgão, perante a lei, que pode arrecadar os direitos autorais da execução pública. Tá? Quando eu falo direitos autorais, nesse caso de execução pública, é autoral e conexo. Tá? Então, só ele é que pode lidar com quem usa a música. Ele vai lidar com a rádio, né, o dono da rádio, o dono da TV, o contratante de show, com as empresas de streaming. Ele é que vai captar, ver como é que é o tipo, né, da execução, do uso da música, e para poder fazer a cobrança e captar os valores. Tá? Na volta do ECAD, a gente tem as associações. Então, o ECAD ele não atende vocês como artistas. Daqui a pouco vocês podem ser promotores de eventos também, aí é uma outra história. Mas, como artistas, o ECAD não atende vocês. Se vocês ligarem para o ECAD, eles vão indicar que vocês entrem em contato com alguma dessas associações, porque são as associações que atendem o artista. Tá? Então, na volta delas, tem, hoje, o BC e a Abramos são as mais conhecidas, são as maiores. Tá? As outras são pequenas. Todo esse sistema ele é privado, não é público. O ECAD não é público, muita gente acha que é. Tá? Passa para mim mais um.
Então, só para falar rapidamente da UBC, eu já disse para vocês que tem 75 anos, né? Foi a primeira sociedade de direitos autorais a ser criada. O nome é União Brasileira de Compositores, porque no início, lá no início, antes mesmo de ter ECAD, a gente tinha uma associação que era só de compositor, outra que era só de intérprete, outra só de músico, né? E cada uma tinha que ficar correndo atrás individualmente dessa categoria. Batia lá na rádio o cara para cobrar o valor, o valor do meu carinha aqui de autor, depois vinha outra varinha, o valor aqui do meu carinha de intérprete. Isso era uma confusão. Por isso foi criado o ECAD. Tá? Então, apesar do nome União Brasileira de Compositores, a gente atende todas as categorias. Tá? A gente atende autores, intérpretes, músicos, compositores, produtoras fonográficas, né, os selos, as gravadoras, as editoras. Tá? A gente tem mais de 26 mil associados, estamos em vários estados. A gente não tem uma representação só no Brasil, a gente atende fora do Brasil também. A gente tem mais de 130 contratos no exterior. Tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa parte de internacional. A filial aqui, só para vocês saberem, abriu com 75 associados. Hoje a gente tem mais de 2.600. Tá? E a gente faz um trabalho bem diferente, principalmente, a gente tem vários recursos, a nossa revista, o site, newsletter, porque a gente quer estar perto de vocês, saber as dúvidas de vocês e dar dicas para vocês. Então, a gente tem um trabalho bem diferenciado através das nossas mídias digitais. Clica para mim, por favor, nesse último aqui, todo coloridinho. Isso aqui só para... Está ali agora. Naquele quadradinho coloridinho ali. Não. Clica no mapinha do Brasil ali embaixo, por favor. Aí. Esse é o nosso site, tá? Conseguiu clicar? Ele está lento, né? É naquele último coloridinho ali, ó. Esse aí. Só para vocês verem rapidamente, todos os nossos associados têm acesso ao portal do associado. E essa é uma ferramenta importante para vocês, porque aqui tem não somente a lista de todas as músicas que vocês cadastraram como autores, como a lista que vocês têm com os ISRCs que vocês geraram. Tá? Tem os demonstrativos do ECAD, recibo, informe de rendimento para imposto de renda, o extrato, como se fosse o extrato de banco, né, dizendo quanto recebeu, que dia recebeu. Tem gráficos também, muito bacanas. Pena que a gente não vai ter tempo para entrar nisso, mas tem gráficos dizendo quais são as músicas de vocês que mais tocaram, onde tocaram, né, se tem a execução maior em rádio, em show, onde quer. É bem legal. Tá? Tem acesso à busca de retido aqui, tem tudo aqui para vocês. Tá? Dá para cadastrar as obras autorais aqui dentro do portal do associado. Essa é uma novidade que talvez tem várias carinhas aqui que eu conheço que são meus associados, talvez alguns de vocês ainda não saibam. Então, a parte autoral já dá para cadastrar aqui. E, em breve, o ISRC vai dar para cadastrar aqui dentro também. Tá? Clica para mim no Brasilzinho ali de novo, por favor. Pode passar. Aqui também, só para entrar um pouquinho, falando do exterior de execução pública, a gente tem, então, a UBC tem contrato em mais de 130 países. De país para país, a legislação muda muito. Né? Para vocês terem uma ideia só da diferença, tem países, por exemplo, no Brasil, se a gente vocês colocarem uma música de vocês vinculada a um comercial, uma propaganda, não vão receber direitos autorais de execução pública. Tá? A lei brasileira não permite, não contempla, na verdade, que vocês recebam, que isso seja considerado execução pública. Então, se acontecer, cobrem antes, né? Façam um contratinho, te cobro lá X por 6 meses de campanha para vincular a sua música àquele comercial, porque depois de execução pública não vai ganhar. Eu sempre cito um exemplo que é bem conhecido, que é o do Papas da Língua, que tinha aquela música Garotas do Brasil, que foi vinculada ao comercial da Ipanema, Sandálias Ipanema, e era um jingle, não era uma música. E deu tão certo, né, o jingle, que eles acabaram aumentando a letra, a melodia, virou uma música. E aí, sim, a partir do momento que virou música, começou a tocar na rádio desvinculada à marca da Ipanema, eles passaram a receber os direitos autorais. Tá? Então, já na Alemanha, por exemplo, alguns de vocês devem conhecer o Educar, por um tempo, ele recebeu direitos autorais da Coca-Cola, lá da Alemanha, porque ele vinculou, né, autorizou o uso da música dele, Popozuda Rock and Roll, a uma campanha da Coca-Cola. Então, lá a lei deles permite isso. Assim como, por exemplo, se vocês fizerem um show nos Estados Unidos, vocês só vão receber direitos autorais vindo de lá se o show de vocês entrar para os 100 maiores shows do ano. Tá? Então, por exemplo, sabe o Brazilian Day, que, querendo ou não, é um evento grande, né, conhecido?
de músicos brasileiros, já teve ano que o Brazilian Day não entrou na lista dos 100 maiores shows. Então, assim, só para exemplificar isso para vocês, que de país para país muda muito, né? Então, no Brasil, não vai ser diferente. E aí, como é que a gente lida no dia a dia, né, se vocês têm casos de músicas tocando fora do país? A gente tem que conversar. Preciso saber o que está acontecendo com a música de vocês, onde que é, e aí a gente vai dando norte, entra em contato com a sociedade lá de fora, e aí começa todo o processo para tentar rastrear e trazer os valores de direitos lá de fora para cá. Mas tem uma outra coisa também que é bacana ressaltar, que apesar de, às vezes, toda a confusão, né, a gente está vivendo um momento aí de bastante discussão da internet, streaming e tudo mais, a gestão coletiva de música, que é isso que se chama, que o ECAD e as associações fazem, porque até por lei é permitido que, individualmente, se vocês não quiserem que o ECAD arrecade por vocês, individualmente vocês podem fazer. Mas a gente sabe que é meio, né, inviável, o tamanho do nosso país, vocês saírem cobrando de porta em porta, né? Então, assim, esse sistema de gestão coletiva do Brasil é considerado um dos melhores do mundo. Tá? Ele tem todo um sistema, a gente trabalha dentro de uma plataforma do ECAD, que tem todas as informações lá, é bem bacana e funciona desde que o ciclo todo que a gente vai ver ali esteja ok, esteja tudo cadastrado, esteja tudo funcionando, aí ele chega até vocês. Tá? A UBC também ela é membro da CISAC. A CISAC é a Confederação Internacional de Direito Autoral no mundo. A gente tem uma cadeira na diretoria, a única sociedade no Brasil que tem essa cadeira. Tá? Pode passar, por favor. Acho que tem que clicar mais uma vez. Pode mais uma. Então, assim, quem é que tem que se cadastrar, né, direito a isso? Autor, compositor, intérprete, músico, produtor fonográfico. Tá? Essas pessoas têm, se quiserem receber, né, a não ser que queiram fazer individualmente, têm que procurar uma das associações para poder buscar e cadastrar e deixar em dia os direitos de vocês. De preferência, o UBC. Mas, pode passar. A filiação não tem custo nenhum, tá? Para quem não sabe. É bem simples, a transferência de sociedade para sociedade também é bem simples, não precisa ir na sociedade anterior. Pode passar. E aí, como é que é cobrado, né, esse serviço que a gente faz? Pode clicar mais. Devia ter tirado isso. Mais uma. Aí. O ECAD atualmente recebe 10%, as associações, independente delas, não é só da UBC esse percentual, 5%, e 85% vai, então, para o artista. Antigamente, esse percentual já foi bem maior, tá? E a gente teve uma reorganização nisso e mudou, né, baixou para melhorar a distribuição para vocês. Pode passar. Pode botar aí. Então, assim, daqueles 85% que a gente viu que vai para artista, como é que funciona? Existe uma coisa que é direito autoral e a outra que é direito conexo, que a Adrica falou um pouquinho. A gente vai detalhar um pouquinho mais, porque tem algumas coisas que eu acho que são importantes vocês saberem. Tá? O autoral é a criação da letra, da melodia, ou só da melodia, se a música for instrumental, tá? Mas é o ato de criar, de ter a ideia da letra e melodia. Essa é uma das partes assim, mais importantes, porque hoje a gente fala muito do streaming, do ISRC, e muitas vezes vocês cadastram ou pedem para alguém cadastrar para vocês o ISRC e acha que está tudo lindo, está tudo feito, está tudo certo. Só que não. Tá? A parte autoral, o cadastro autoral, que diz quem são os autores, qual é o percentual de cada um, só o próprio autor pode fazer, a não ser que vocês assinem um contrato com uma editora que vai administrar a obra musical por vocês, e aí ela vai fazer esse cadastro para vocês. Tá? Mas, ainda assim, é importante vocês entenderem isso, porque vocês vão ter que dizer para a editora de vocês quem são os autores. Porque eu quero ver uma coisa que acontece demais. Chega um cara lá e tem uma música editada, dizendo que é só dele. É dele e ele editou numa editora. E aí depois a gente descobre que a música não era só dele. A música era dele, de uma outra pessoa, e só que ele, na hora de editar, ele não se ligou. Ele achou que tinha que dizer só a parte dele. Então, assim, quando vocês forem cadastrar uma música, vocês têm que dizer o nome de todos os donos que criaram letra e melodia. Tá? Senão, está errado. E isso acontece demais. Por exemplo, eu tive um caso essa semana que o rapaz
muito querido, assim, ele cadastrou a música sendo só dele, essa não estava editada. E aí ele indicou o amigo dele para se filiar lá com a gente. E o amigo foi lá. Quando o amigo foi lá, o amigo disse assim, a gente pergunta, né, tu tem música autoral? Ah, tem a música tal. E a gente foi olhar e disse, olha, essa música tal aqui é do teu amigo, ele está cadastrado aqui 100% para ele. E ele, não, mas é minha também. Aí a gente ligou para ele, pois é verdade, é minha e do cara, eu achei que eu tinha que dizer só a minha parte. E não, na hora que tu vai cadastrar uma música, tu tem que dizer todo mundo que criou, porque senão é feito um cadastro errado. A gente não tem como adivinhar se tu tem um parceiro que criou aquela música ali, tá? Então, essa parte é bem importante. Esse percentual que eu botei aqui é que, assim, se tu tem uma música editada, opta por editar a música, normalmente esse percentual pode variar, tá? Depende do contrato que vocês vão assinar, mas vamos dizer assim, o mais normal de mercado, mais comum de se ver, são os 25%. Tá? Então, aí, se tu edita e, em alguma editora, tu recebe, os autores recebem 75%, autores, compositores, e a editora, normalmente, 25%. Na hora de cadastrar, é importante vocês entenderem essa parte autoral, que ela é a mais importante, mais ainda do que o próprio ISRC. Porque esse cadastro autoral só pode ser feito pelo autor ou editora, e ele é para o resto da vida. Porque ele é quem criou letra e música não muda. A gravação, sim, uma hora eu posso ter participado daquela gravação, outra hora eu não participei daquela, mas a criação não muda. Então, acontece muito, por exemplo, de banda chegar lá e se a banda tem 5 pessoas, por exemplo, a gente vai cadastrar que a música é da gente. Da gente quem? Dos 5. Mas os 5 criaram? Não, é porque a gente combinou assim. Cada um no seu papel de autor, de intérprete, músico, tem o seu papel, tem onde ganhar o seu direito. Por isso existe até o direito conexo que a gente vai falar. Então, assim, tem que colocar nesse cadastro autoral realmente quem criou letra e música. Por quê? Porque se tu coloca o nome de todo mundo... Quando tu já coloca o nome de todo mundo certo, às vezes dá problema. Mas imagina tu colocar alguém ali que ele realmente, só pela parceria, ele não criou aquela música. Aí acontece do tipo assim, a banda briga e a música está lá cadastrada como o nome dos 5. E um saiu brigado. Toda vez que vocês quiserem cadastrar essa música, ou cadastrar não, gravar essa música, ou fazer qualquer coisa com essa música, os 5 têm que autorizar. Mas os 4 autorizaram, a gente é maioria. Não existe isso. Os 5 têm que autorizar. Se um disser que não, nada pode ser feito, ele pode entrar na justiça e ir atrás dos direitos dele. Tá? Então, é muito importante botar realmente quem criou a música. Ou acontece, eu sempre cito esse exemplo, porque é muito engraçado. Chegou um cara lá e disse, eu quero cadastrar a música, é minha e da minha mãe. Tua mãe fez a música? Não, vou fazer uma homenagem para ela, vou botar o nome dela aqui. Tu tem irmão? Tenho, 3. Então, quando a tua mãe morrer, tu vai ter que pedir autorização para os teus 3 irmãos para fazer qualquer coisa por essa música. Porque eles são herdeiros da parte da tua mãe. Então, assim, é sério isso aqui. É muito importante isso aqui. Tá? Então, você tem que se ligar nisso. Tá? Porque a gente paga, por exemplo, Teixeirinha, os herdeiros, né? Gildo de Freitas, Raul Seixas, todos os herdeiros recebem. Até 70 anos depois da morte do autor, os herdeiros ainda recebem direitos. Tá? Então, vocês têm que cuidar que isso aqui é muito importante. Eu queria perguntar alguma coisa. Não, aí é que tá. Tem, mas ele não é uma coisa assim, acordei hoje e quero mudar meu percentual. Não, vai precisar aconteceu de um rapaz chegar lá, cadastrou a música 90% para ele, 10% para o amigo. É de vocês? Beleza. Depois, um tempo, ele chegou lá e disse que não era bem assim, que ele tinha dado os 10%, mas que o cara não tinha feito nada. Sinto muito. Só se o cara dos 10% disser, beleza, vou dar os meus 10% de volta para ele. Se não, já era, vai brigar na justiça. Fala. Quando tu faz aquele cadastro já exportou do ICRC, vai mandar para o e-mail lá da UBC, porque eu sou filiado da UBC. Uhum. Quando tu faz a doação, esse registro da obra está feito também? Não. Então, aqueles percentuais que tu preenche dentro do ICRC... Serve para nada. Autoral, não serve para nada. Não. O ISRC, ali na hora que tu vai fazer, ele pede as informações autorais. Basta botar o nome dos autores, se quiser botar percentual, pode botar. Aquilo ali serve para uma mera referência, para quando jogar o ISRC entrar na base, no sistema, linkar com o cadastro certo da obra autoral. Tá? Mas ele não é cadastrado através do ISRC.
Então, é muito importante fazer o cadastro, que hoje, no caso da UBC, é feito, se não for editado, através do portal do associado. Entra ali, vai cadastrar, tem que ter um nome completo CPF, né, do outro autor, ou dos outros autores, e já combinar previamente, antes de fazer o cadastro, o percentual que vai entrar para cada um, para não botar um percentual ali e depois o outro dizer, mas não era bem assim, então tem que combinar antes. Tá? Então, não é através do SRC de jeito nenhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Direito autoral. Ele existe em todas as situações de execução pública. Show, rádio, TV, sempre vai ter direito autoral. Tá? Independente se vai ser pago ou não, se estão pagando ou não, é outra história. Mas existe o direito. Tá? Na rádio, existe 2 direitos, o autoral e o conexo. O conexo é o que remunera o intérprete, o músico e o produtor fonográfico. Se tu só fez o ISR, tu é autor, no teu caso, tu é autor e intérprete. Se tu só fez o cadastro do ISRC, tu vai receber como intérprete. A tua parte autoral fica lá presa até o dia que tu fizer o teu cadastro autoral. Ou, ao contrário, eu só fiz o meu cadastro autoral e eu não fiz o cadastro do ISRC. Tu vai receber como autor e a tua parte de intérprete fica presa. Agora, tem uma questão que é muito recorrente, é o seguinte. Eu sou só o autor. Por exemplo, vocês são os autores. E eu gravei a música. Eu não sou autora, eu só gravei. Vocês têm que fazer o cadastro autoral. Se eu fizer o ISRC ou não, não muda nada na vida de vocês. Porque vocês fizeram o cadastro autoral e a parte de vocês vão receber. Eu aqui, como intérprete, não fiz o ISRC, é que me ferrei, entendeu? Só vou receber se eu fizer o meu ISRC. Ou vice-versa. A música é de vocês, né? Eu sou a intérprete, eu fiz o ISRC. Eu vou ganhar como intérprete. Se vocês não fizeram o cadastro autoral, vocês não vão receber a parte autoral. São coisas... Isso eu posso dizer assim, com toda a segurança para vocês. A gente atende muita gente todo dia lá. É o erro e a dúvida mais frequente, que é de... Não sei o porquê, mas é de difícil entendimento. Né, talvez por essa coisa de quando veio o ISRC, a pessoa achou que já com o ISRC tudo já estava resolvido, mas não é. São 2 cadastros totalmente diferentes. Tá? Então, assim, para concluir, aí a parte da editora, a Drica já falou bastante. Não é obrigado, então, qual é a minha dica para vocês? Vocês podem ou cadastrar direto, né, através da associação de vocês, a música daí fica 100% do domínio de vocês, mas vocês é que vão ter que correr atrás de tudo. Tá? Se alguém quiser gravar, vocês que vão ter que dar autorização. Se vocês quiserem valores de determinadas situações que a editora poderia fazer, vocês é que vão ter que correr atrás. Então, tem o ônus e o bônus. Agora, se optarem, não, prefiro ter uma editora, né, é muito peculiar. Né? Cada um tem que analisar, entender como é que funciona para poder fazer essa escolha. Mas, assim, quero ter uma editora. Beleza, escolham uma editora que esteja próxima de vocês. Como a própria Drica falou, tem que ter essa proximidade. Tem que ter uma troca de bola, uma conversa, de saber o que está sendo feito, né, o que pode ser feito, né, para vocês ficarem à vontade. Tem que ter uma parceria. Tá? Tendo isso, eu acho que é bacana. Tá? Então, mas cada caso é um caso. Pode passar, por favor. Aí. Já o conexo, direito conexo, é o direito da gravação. Então, é o fonograma, quem participou do fonograma. Então, apesar de lá no programinha do ISRC, quem é que gera esse... Né, o conexo é o ISRC. Deixa eu até mostrar. Clica para mim, por favor, ali naquele quadradinho preto ali embaixo. Para quem ainda não conhece, por acaso, esse é o ISRC. É um código que é como se fosse o CPF da gravação. Tá? Então, toda gravação tem que ser gerado um novo ISRC. Então, eu fiz uma música agora e agora eu gravei ela de novo, só que agora ela é ao vivo. É outro ISRC. Diferente do cadastro autoral, tá? Aquele é um pro resto da vida. Já o ISRC, não. A cada nova gravação, um novo ISRC, porque muita coisa pode mudar de gravação para gravação. A formação da banda, uma hora é ao vivo, outra hora é estúdio, uma hora foi para DVD, outra hora foi remix. Enfim, pode ter uma participação especial de alguém cantando. Muda, então, é um novo ISRC. O ISRC ele é composto de BR ou BX, tá? Acabou os BRs e o ECAD teve que lançar o BX. Então, se vocês verem ISRC BX, é ISRC brasileiro também. Aquele XYZ ali pode ser letras e números, tá? É o código do produtor fonográfico. Cada produtor fonográfico tem o seu código de ISRC. Então, por exemplo, a Universal, o código dela é UNI, a CIT é ACT. O de Porto eu não me lembro. Tu lembra o código? AFU? Sério? Massa.
Então, assim, cada um... Então, se vocês forem se cadastrar como produtores fonográficos, vocês vão ter o código de vocês, tá? O 13 é o ano, então aqui essa é uma gravação de 2013, se fosse agora era 2017, era 17. E a sequência de números, 001, 002, por aí vai para cada, né, ISRC. Volta para mim, clica ali naquele desenho de baixo. Então, assim, como é que, da hora que tu vai... o autoral, ele é o percentual que fica para cada autor, é uma escolha e uma decisão entre os autores, tá? Já o ISRC, de praxe, ele já coloca automaticamente alguns percentuais. Então, todo mundo que entrar como intérprete no ISRC ganha 41,7%. O produtor fonográfico, que é a pessoa, ou a empresa, ou o selo, ou a própria banda que geraram o ISRC, aquele código que gerou o ISRC, ganha 41,7%. Pode ter mais de um produtor fonográfico numa mesma gravação. E 16,6% ganham os músicos. Tá? Então, assim, antigamente, o músico ele não ganhava. Até 2014, ele não recebia direitos. Ele só recebia se a música entrasse para a lista das mais tocadas. Tá? Agora, se o intérprete e o produtor fonográfico ganhar, ou seja, se aquele fonograma tiver rendimento conexo, o músico ganha também. Então, isso aí é importante para daqui a pouco alguém aí que for trabalhar como músico, participa de muita gravação de vários fonogramas diferentes, de bandas e artistas diferentes. É muito importante vocês passarem o nome completo e o CPF de vocês para quem for o produtor fonográfico. Porque, infelizmente, a gente tem aí no mercado um ranço de produtores fonográficos que não têm o hábito de botar os músicos. Por preguiça. Antigamente, a desculpa era que essa música não vai tocar muito, o cara não vai receber, porque tinha essa regra, né? Então, o cara já nem botava. Agora não tem mais essa desculpa, mas eles continuam não colocando. E se vocês, como músicos, não forem colocados no ISRC, não tem como receber o direito conexo. Tocou a música na rádio, vai ter o direito conexo, mas se o teu nome não está ali, tu não... tem como botar depois? Só se o produtor fonográfico autorizar. E aí, para ele autorizar, ele vai ser descontado um valor por isso, por ter feito esse erro, né? E, normalmente, ele diz, então, que vocês assinaram uma autorização para não entrar ali, enfim. E, normalmente, eles optam por não botar o músico depois. Então, se vocês tiver gente que tenha esse trabalho recorrente aí como músico, exijam que o nome de vocês seja colocado antes para ficar tudo certinho, tá? Não vou entrar exatamente no detalhe de quem é o intérprete, quem é o produtor fonográfico. A gente pode depois, a gente dá muito esse suporte lá no dia a dia de como é que se faz o cadastro do ISRC, quem é que tem que entrar, porque tem coisas peculiares, quando é banda é de um jeito, quando é trabalho solo é de outro, quando tem participação especial dá diferença também. Então, por isso que é importante, a gente tem um videozinho bem legal no nosso site sobre um treinamento de ISRC, e a gente dá um suporte por telefone, ajuda a cadastrar 1, 2, 3 ISRCs até vocês aprenderem como é que é, e é bem tranquilo de fazer. Depois que vocês fizerem uns 2, 3, vocês já saem fazendo vários aí, bem rapidinho também. Tá? Ou o selo... clica para mim, por favor, naquela outra ali que eu vou... Antes de falar disso aqui, me lembrei de uma coisa. Tem uma diferença entre produtor musical e produtor fonográfico. Tá? Isso é uma coisa também bem recorrente. Por exemplo, quem é o produtor fonográfico que gera o ISRC? É a gravadora. Mas a gente é independente, não tem gravadora. Que é a realidade, digamos, da grande maioria hoje, né? Tu mesmo pode ser o teu produtor fonográfico. A banda inteira pode ser produtor fonográfico. Ou vocês podem fazer parceria com o selo, né, dividir o percentual de produtor fonográfico com o selo. Ou o selo pode ser o produtor fonográfico. Mas, enfim, o produtor fonográfico é aquele que banca, teoricamente, tá, gente? Banca financeiramente a gravação ou o fonograma. Esse é o produtor fonográfico. Então, às vezes, acontece de tu fazer contratar o serviço de um produtor musical. Esse produtor musical, ele foi contratado para fazer o serviço. Ele não entra no ISRC como produtor musical. Agora, ele pode ser o produtor fonográfico e gerar o ISRC de vocês? Pode, se vocês autorizarem. É só essa pequena, nada contra ninguém, é só essa pequena dúvida que, às vezes, isso faz muita diferença. Não é porque a pessoa foi o teu produtor musical que ele pode gerar o teu ISRC. Ele pode, se vocês autorizarem. Tá? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E muitas vezes, às vezes, o produtor musical ele pode dividir, se vocês quiserem botar ele como produtor fonográfico, dividir a parte de produtor fonográfico com vocês. Ou ele pode entrar como músico arranjador no ISRC. Tem N possibilidades aí, que depois, se alguém tiver algum caso específico, a gente pode trocar uma figurinha aí. Tá? Então, assim, só para vocês, isso aqui é um resumo de como é que as coisas acontecem. Tá? Quando a gente tem um show, só vai ter direito autoral, porque vocês estão se apresentando ao vivo ali, mesmo que use alguma gravação, enfim, playback, mas é uma gravação ao vivo, vocês estão ganhando cachê. Então, aquele dinheiro que o ECAD arrecada num show é somente para pagamento dos autores das músicas. Tá? Agora, se vocês tocarem, por exemplo, numa rádio, ou tiver o streaming, né, ou sonorização ambiente, a gente vai ter os dois direitos, autoral e o conexo. E aí ele é dividido nessas proporções. 2/3 daquilo que é arrecadado vai para o autoral. E um terço vai para o conexo. Tá? Então, só para a gente fazer uma conta bem ridícula, assim, mas para isso ficar, de repente, na cabeça de vocês, é que é o seguinte, se render R$100, tá, a música, R$66 vai para o autor, ou autores. E R$33 vai para o direito conexo. Tá? Isso aí, esse número que eu estou falando de R$100 é fictício. Tá? R$33 vai para o conexo. Tá? E aí, dentro desses R$33, é que a gente vai ter a divisão percentual de 41,7% desses R$33 vai para o intérprete, 41,7% vai para o produtor fonográfico e 16,6% vai para o músico. Tá? Só para vocês entenderem que o percentual autoral ele é maior do que o conexo nesses casos aí. Tá? Pode passar, por favor. Aqui, só para vocês entenderem que o ECAD ele divide a distribuição do rendimento dele em vários segmentos. Então, ele tem segmento de carnaval, de cinema, festa junina, MTG, né, aqui na nossa música, Movimento Tradicionalista Gaúcho, sonorização ambiental, TV aberta, musical. E cada uma dessas situações tem uma maneira de cobrar, uma maneira de distribuir bem peculiar. Tá? É bem extenso, isso a gente não vai ter como entrar nisso. Mas tem um exemplo bom. Clica nesse do meio para mim, que tem um xizinho ali, ó, lá embaixo. Que é essa diferença aqui, que às vezes isso confunde bastante. O ECAD tem duas rubricas, uma é show e a outra é música ao vivo. Tá? Show é a seguinte, show é considerado um evento atípico, normalmente é um evento maior, por exemplo, o Planeta Atlântida, uma festa da uva, uma festa de rádio, de prefeitura, né? Esse é considerado como show. Agora, quando tu vai lá tocar no barzinho, é música ao vivo. E qual é a diferença nisso para vocês de recebimento? O show é pago um valor normalmente maior em cima da bilheteria, se for aberta, né, a questão da bilheteria, senão o ECAD faz um outro tipo de cálculo lá, com o do borderô, ou de quantas pessoas cabem no local, enfim. E a música ao vivo é a amostragem e é um boleto mensal que a casa paga. Eu cito o exemplo do Opinião, porque sempre é um bom exemplo, porque ele é as duas coisas. O Opinião, por exemplo, ele tem, enquanto a rotina normal da casa dele, ele paga um boleto para ECAD como música ao vivo. Então, ele paga lá, sei lá, não sei quanto é, tá? R$500 por mês. E com esses R$500, ele pode executar e contratar qualquer música e banda que ele quiser. Para onde que vai esse dinheiro? Vai para a rubrica de música ao vivo. E quem é que recebe esse dinheiro? Tem os agentes do ECAD que vão nos locais fazer a gravação. Então, se o dia que tu estiver tocando lá naquele lugar, o cara do ECAD for lá e fizer a gravação e tu estiver cantando músicas autorais, porque show só tem direito autoral, tu vai receber uma parte desse bolo que é de amostragem, né? Por isso que está indireto ali, de música ao vivo. Agora, se eu toquei, por exemplo, tem situações do Opinião que ele traz algum artista e ele aumenta o valor do ingresso, por exemplo. Não é só esse critério, tá, gente? Mas esse é um bom exemplo porque ele mudou a rotina dele. Por que mudou, né, o valor do ingresso? Porque ele está tornando aquilo ali diferenciado, especial. Então, aquilo, o Opinião vai ter que pagar aquele evento ali como show. E aí vai cobrar lá, sei lá, R$5.000, por exemplo, para aquele show acontecer. E aí esses R$5.000 vão ser distribuídos diretamente em cima das músicas que foram executadas naquele show. Então, se o artista lá naquela noite tocou 15 músicas, aquelas 15 músicas é que vão receber esses R$5.000, claro, descontados ali a taxa de ECAD da associação. Mas é assim que funciona. Então, assim, cada situação, cada rubrica tem a sua peculiaridade, tá? Pode voltar ali, por favor.
Spotify no Brasilzinho. Esse aí, Aí. Pode passar agora. Só para vocês entenderem essa situação, porque às vezes essa coisa da amostragem é um pouco polêmico, né? O ECAD fez uma certificação com o Ibope, tá? Onde a margem de erro é muito pequena. Então, por exemplo, a margem de erro que rádio também é por amostragem, tá? É 0,2 pontos percentuais da margem de erro, né, no caso da rádio, porque as rádios tocam, vocês bem devem saber, tem um estudo que diz que as rádios tocam mais ou menos 900 músicas por ano, em média, né? Porque elas repetem muito as músicas. Então, por isso a margem de erro é tão pequena. Pode passar. Esse aqui é um calendário também, não vamos entrar em detalhes, mas o ECAD não distribui os direitos em qualquer dia, qualquer hora do mês. Cada mês tem uma distribuição. Então, tem mês que ele vai distribuir cinema, tem mês que ele vai distribuir rádio, tem mês que ele vai distribuir TV por assinatura. Então, segue uma regra. Eu sempre uso também um exemplo que é bem fácil, que é o que mais acontece lá da gente, é o pessoal que toca música gaúcha, vai lá no Galpão Crioulo, né? Que, aliás, até não falei isso para vocês, mas, por exemplo, falei que show não tem direito conexo, né? E que rádio tem. Televisão tem uma peculiaridade, que é a seguinte: quando tu bota a música numa novela, por exemplo, a tua música está lá como trilha, ou num programa, um filme, tem direito autoral e conexo. Mas se tu for lá no Faustão, por exemplo, ou no Galpão Crioulo, ou no Radar, enfim, tu está te apresentando, mesmo que seja gravado, é uma apresentação considerada ao vivo, só vai pagar direito autoral. Então, muitas vezes, o pessoal me liga e diz: minha música tocou lá no Galpão Crioulo, quando é que eu vou receber? Aí eu pergunto para ele assim: tá, quando é que ela executou? Aí ele vai me dizer, por exemplo, executou em abril desse ano. Aí eu vou olhar lá no calendário, abril, tudo que executou de abril a junho é pago em outubro. E chega em outubro, se a música dele estiver cadastrada, em outubro ele recebe direitinho. Vai lá olhar o demonstrativo dele da ECAD, está lá a música dele em outubro. Tá? Então, segue um calendário. Pode passar, por favor. Tá. Aqui é o que o ECAD arrecada e o que ele distribui. E, olhando rapidamente, dá para ver que tem uma diferença aí, né? E não é pequena. Já foi até maior, tá? Mas não é pequena. Então, essa diferença... Pode passar para outra tela, por favor. Né, de valores... é o que a gente chama de crédito retido. Quando vocês não se filiam, e tem muita gente que não se filia, e a música está tocando, às vezes vocês acham, mas isso aí não funciona, não sei o quê, e às vezes está lá o direito de vocês parado, vai para o crédito retido. Ou quando vocês se filiam e não cadastram as músicas, ou cadastrou uma ou outra, mas depois fez mais umas outras e não cadastrou mais, vai para o crédito retido. Tem outros motivos de cair no crédito retido também, se na hora que eles pegaram lá, captaram a música, anotaram o nome da música errado, enfim, vai para um banco, que o ECAD tem, que é o banco de crédito protegido. Fica lá por quê? Porque ele não achou o dono, ou não achou o cadastro da música, então ele não consegue pagar aquilo ali. Todo mês, todo santo mês, a gente olha os créditos retidos de todos os nossos associados para tentar identificar se caiu alguma coisa de vocês lá que, porventura, né, a gente não tenha visto. E aí, muitas vezes acontece de ser o cara não cadastrou a música. Ou eu posso nunca achar o crédito retido de vocês, por exemplo. Se, porventura, por exemplo, vocês têm uma música autoral, não é vocês que interpretam, é uma outra pessoa que gravou, e o ECAD captar lá só o nome da música e o nome daquele intérprete, se eu não buscar por aquele intérprete ou o nome da música, ou seja, se vocês não me disserem isso, não me derem essa informação, eu nunca vou conseguir achar essa informação no ECAD. Então, claro, às vezes eu pesquiso lá e o ECAD conseguiu a referência, a informação de vocês, o nome, eu sei que o autor é o fulano, sei que o autor é o Bernardo, mas eu não tenho o cadastro para pagar o Bernardo. Aí a gente liga para o Bernardo e diz: é tua? É minha, então vamos cadastrar. Só que isso tem que ser uma via de mão dupla. Quando vocês tiverem músicas novas, tem que cadastrar. Ou não só novas, às vezes vocês têm uma música que já está cadastrada, mas ela foi gravada por uma outra pessoa, por uma outra banda. Vocês precisam informar isso para a gente. Porque quanto mais a gente se falar, mais a gente se conhecer, trocar figurinha, né, ter contato, conhecer teu trabalho, saber o que tu está fazendo, é melhor para vocês. Aí é um ponto para a coisa do independente. Claro que mesmo não sendo independente, mesmo se tu tiver uma gravadora, uma editora,
é importante ter esse relacionamento com a sociedade. Mas mais ainda se vocês decidirem realmente ser independentes. A gente tem que se falar de vez em quando. Eu preciso saber quem são vocês, o que vocês estão fazendo, para a gente poder deixar tudo certinho. Fala. Tem a pergunta, eu gravei na produtora, eles geraram o código SRC e me mandaram. Tá. Com esse código eu puxei ela pro Spotify daí, através da ONPM e tal. Tá. Só que quando eu jogo o código para buscar no site da Brahma, no caso, eu não consigo achar ela. E quando eu boto meu pseudônimo ali também, eu acho meu nome, porém não acho as obras. Será que tem algum... Tu cadastrou as obras autorais? Não, deve estar... Então a parte autoral deve estar toda pendente. E nem o fonograma não está aparecendo? Tem que cuidar, porque assim, ó, tem muita produtora e produtores fonográficos que não querem ter o trabalho de ficar gerando, de fato, o SRC. Não sei por quê, porque o produtor fonográfico, se gerar o SRC, teoricamente vai ganhar. Se a música tocar, ele ganha também. Mas tem alguns que não geram, porque dá para tu prever. Então, por exemplo, assim, tu sabe que o teu código é BX Uni. Tu sabe que o ano é 2017. E aí a sequência de números, a última que tu deu lá pro fulano foi a 0010. Então agora que eu vou te dar é a 0011, 0012. Então eu te dou a sequência de números, mas eu nunca gerei o ISRC. Acontece muito. É assim, ó. Por que ele é teu produtor fonográfico? É que eu gravei no estúdio dele, no caso. Tá. O certo, nesse caso, é ele te passar o que a gente chama de carta de transferência de ISRC. Então, ele vai transferir esses ISRCs para ti e aí tu gera com a mesma numeração, porque já foi gerado. Então, esse seria o caminho mais correto. Mas depois, se tu quiser, vamos trocar o contato, eu olho para ti direitinho no sistema e a gente vê. Tá? Então, assim, ó, fica no crédito retido. Aquilo que entrou no crédito retido fica lá durante 5 anos. Apenas 5 anos. Depois, se vocês não forem atrás, morreu. Ah, não vai para a ECAD não embolsa isso, nem as associações, tá? Volta para a rubrica de onde veio. Então, por exemplo, bateu 5 anos, o ECAD sobrou lá 1 milhão de retido de show. Para onde vai esse 1 milhão? Vai voltar agora. As próximas pessoas que vão receber dinheiro de show, em vez de receber X, vão receber X mais um pouquinho, que é aquele rateio daquele 1 milhão que vai ser incorporado no valor que vai ser distribuído. Tá? Porque as pessoas não foram atrás. Então, assim, não é brincadeira essa parte. Assim, lá a gente tem todas as situações. A gente tem casos que a pessoa já é filiada, mas nunca comparece. A gente liga dizendo, tu tem retido, tem música aqui, tarará. O cara nunca vai cadastrar. Tem casos engraçados que a gente liga para dizer para o cara que ele tem retido, ele não é filiado, nem sabe às vezes o que é isso. Ele acha que a gente quer golpe, porque ligar também, né, dizendo que tu tem dinheiro, às vezes é engraçado. Não é uma coisa comum, né? Mas, enfim, acontece também. Então, assim, vocês querem ser independentes, tem que tomar as rédeas das coisas de vocês. É chato, é difícil, né? Vocês têm talentos, com certeza, muito melhores para outras coisas que eu não tenho. Eu não sei tocar um fio nem de cabelo, mas é importante para vocês entenderem, saberem administrar, saber mandar alguém administrar, para não serem enganados. Então, vocês têm que estar sempre atentos a isso. Pode passar. Todo mundo conhece o Shazam? Quem não conhece? Que bom. Então, assim, o Shazam é só uma analogia, tá? O ECAD desenvolveu com a PUC do Rio de Janeiro um aplicativo que é tipo Shazam, tá? Só que ele é feito especificamente para o pagamento, arrecadação e identificação dos direitos autorais e conexos, tá? Funciona muito bem, é muito legal. Então, ele está sendo usado nas rádios, está sendo implantadas várias antenas pela cidade. Essas antenas captam a frequência das rádios, tá? E cruzam, como pegam o DNA, pegam a gravação e cruza com o banco de dados do ECAD, e ele consegue identificar exatamente aquela gravação. O que antigamente era um problema, porque às vezes tu não sabia qual era. Tem vários SRCs, né? E às vezes a banda lançou aquela música, depois lançou de novo. Às vezes só mudou, a única coisa que mudou de um para outro é um integrante da banda, e aí para qual fonograma que paga, né? Às vezes isso era um problema. Com isso, a gente não tem esse problema. Tá? Eu tive a oportunidade de, mais de 3 vezes, estar junto com o ECAD, vendo as simulações. Ele pegou gravações super similares de mesmos artistas, assim, e ele realmente identifica cada gravação. Só que tem um problema, principalmente para quem é independente. O ECAD precisa ter a música de vocês
o áudio na melhor qualidade no banco de áudio dele. Senão, isso aqui não funciona 100%. Não é que não funciona. Não funciona 100%, porque daí vai ter coisa que não vai ser identificada. Então, assim, quem tem gravadora, normalmente as gravadoras, principalmente as majors, que é Universal, Warner, o Som Livre, já mandaram os seus bancos de dados, de áudios, né, para o banco de áudio do ECAD. Quem é independente, a gente já fez vários mutirões, divulgações, pedindo. Quase fiz uma missa, pelo amor de Deus, me mandem o CD, me mandem os áudios, né? Não pode ser em MP3, tem que ser em Wave. Na rádio pode tocar até pirata, mas a versão que vocês mandam para o ECAD tem que ser a melhor versão, para que isso funcione. Porque isso funcionando 100% na rádio, e já está quase lá, mas ainda falta uma boa fatia, e essa boa fatia, um grande número é do Rio Grande do Sul, tá? Porque a gente tem as mesmas gravadoras nossas aqui, a grande maioria nunca mandou dos seus clientes, e os independentes menos ainda, né, são muito poucos. Então, isso tem que funcionar, porque se isso funcionar, isso vai passar para a TV, isso vai passar para sonorização ambiente, para show, ou seja, não vai precisar mais de ninguém passando lista, né? Hoje a gente tem uma realidade ainda no interior das rádios, porque na capital a música é gravada, por amostragem, mas é gravada. No interior, não tem como gravar, porque é inviável economicamente fazer um sistema de gravação do sistema antigo, tá? Não desse. Aí as rádios mandam uma lista, ou pegam um software gratuito lá no ECAD para planilhar as músicas que tocaram na sua programação durante o dia. E aí isso é um problema, porque tem rádio que não manda essa lista. Tem rádio que manda essa lista com músicas que não tocaram. Ele bota a música até do papagaio dele, do vizinho dele, do amigo dele, que é músico, e não bota a música que tocou. Então, para isso funcionar, que vai beneficiar todos vocês, porque vai identificar exatamente, corretamente a música de vocês tem que estar. Então, procurem as suas associações, mandem os seus áudios, perguntem sobre o banco de áudio do ECAD, como é que eu posso fazer para mandar para lá, porque isso é muito importante. Tá? Vou passar. YouTube. Bom, a situação do YouTube hoje em relação à execução pública é de inadimplência. Tá? Eles pagaram durante um pouco tempo, e depois acharam uma brecha lá. No Brasil, na nossa lei, sempre tem uma brechinha, porque em outros lugares eles pagam. Né? E aí eles não estão pagando, estão discutindo na justiça justamente também essa situação, se é execução pública ou não. Né? Então, no momento, não está se pagando. Tá? E o dinheiro, quando estava se pagando, o dinheiro era um dinheiro pequeno, bem pequeno. Mas, né, tudo é discutível. Primeiro paga, depois a gente discute aí para melhorar essa arrecadação. E tem a monetização também, que muita gente às vezes tem essa dúvida. Monetização tem dado, pelo menos pelo que eu tenho, não é exatamente o que a gente faz, mas a gente acaba conversando bastante, tem dado mais grana do que qualquer coisa, só que tem que ter um cuidado, que é o seguinte: o correto é que o produtor fonográfico, o dono daquele fonograma, é que publique as suas músicas. Né? Claro, aí em situações às vezes de streaming vai usar o agregador e tal, mas acontece muito da gente pegar outras pessoas que não é o produtor fonográfico colocando as músicas, e aí, claro, aí vai entrar todo aquele software que faz o rastreamento, né? O Content ID que o YouTube tem. Tem até uma discussão em relação a isso, porque o que estava acontecendo? Esse software do YouTube, ele rastreia para tentar identificar se aquela música que tu publicou lá, que tem muita gente que faz cover e tal, né? Se aquela música que está lá, tu tem o domínio, né? Tu tem a licença dela, a autorização dela. E aí, se não tem, o que está se fazendo? Esse software volta para teoricamente, o titular, dono daquela música, e faz um questionamento. Quer que eu tire do ar ou quer uma parte da monetização daquele vídeo? Né? Aí a pessoa tem que escolher. E aí tem uma polêmica muito grande, isso não sei, sinceramente, onde vai dar, porque tem muita gente que não... Alguns adoraram isso, beleza, né? Desde que esteja divulgando minha música e eu estou recebendo uma parte, vai lá, pode usar, pode botar. E tem outras situações que as pessoas estão considerando... Porque a gente tinha uma situação muito forte de pirataria até então, com as plataformas digitais, né? O Deezer, o Spotify. Isso reduziu muito, porque é muito melhor tu pagar ali 18,90, sei lá quanto é, e ter um acesso a milhares de músicas do mundo inteiro, do que tu ficar comprando CDzinho ou pirateando CDzinho. Mas o YouTube foi um pouco na contramão disso. Então, tem gente que está considerando que isso seria um incentivo à pirataria.
né? Tu permitir e até porque a remuneração, essa parte de monetização que iria para o autor, algumas pessoas dizem que não é legal, é um valor muito pequeno, então não concordam com isso. Então, isso é um assunto ainda que vai dar muito o que falar. Não tenho ainda muita novidade em relação a isso, mas só para atualizar vocês do que está se discutindo por enquanto. Pode passar. Em relação ao streamer, que a Drica falou bastante, tem que ter um agregador, né? Vocês que vão ser independentes, no caso de independentes, né, precisam ter um agregador. CD Baby, a ONU RPM são as mais conhecidas, acho que para pessoa física, né, para editoras, né, gravadoras, a gente tem outras, para poder colocar. E é importante, eu acho muito importante que vocês estejam, sim, nessas plataformas digitais, todas possíveis. Aqui eu botei só algumas, né, tem várias. É muito importante eu conseguir ouvir uma música, por exemplo. Tem aquela parte do Shazam que eu mostrei para vocês. Esses tempos eu tive no interior, em Santa Maria, e eu sempre tenho um linkzinho ali que eu clico para botar uma música, porque tem muita gente que não conhece o Shazam ainda, principalmente o pessoal da música gaúcha. Então, eu boto para mostrar para eles, e eu fiquei procurando, eu juro para vocês, eu fiquei 2 horas procurando uma música gaúcha que o Shazam identificasse. E foi difícil. Foi bem difícil. Então, assim, é importante vocês estarem lá. Tem toda uma polêmica, né? Alguns artistas grandes, né, estrangeiros, saíram, fizeram meio que uma revolta e saíram dessas plataformas. Alguns criaram suas próprias plataformas, porque considerando que os valores são muito baixos, né? E são mesmo. Né, por enquanto, eu acho que isso tem que melhorar muito, até porque a gente tem uma perspectiva, uma pesquisa que diz mais ou menos, acredito que não vai acabar, claro, mas que mais ou menos em 10 anos a gente não vai ter mais a rádio como a gente conhece hoje, né? E realmente, vocês aí alguns aí são mais jovens do que eu, alguns podem ter filhos que só acessam o YouTube e as plataformas digitais, não sabem o que é televisão, nem rádio mais, né? É outra forma de consumir música. Então, é importante que vocês estejam ali, principalmente agora é a opinião da Daniele, assim, quem está começando, né? É legal porque é incrível como isso, de alguma forma, apesar da remuneração, pode te ajudar, claro que com toda uma sistemática por trás, né, e vocês acompanhando, mas pode ajudar a divulgar vocês. Eu me apaixonei pelo Spotify, por exemplo, quando nas minhas playlists lá começou a me indicar outras músicas parecidas com aquelas que eu gostava, de artistas que eu jamais conheceria se não fosse por essa indicação. Então, tem esse lado bacana, principalmente para quem está começando. Os maiores, daí os mais conhecidos, já realmente reclamam da remuneração, porque realmente, e não só os maiores, mas assim, claro que, né, com a música de alguém que toca o tempo todo, que as pessoas consomem ali o tempo todo, é normal, né, e é correto que ele queira receber uma remuneração mais justa. Mas realmente, assim, em relação ao streaming, em fevereiro agora de 2017, saiu uma sentença do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os streamings como execução pública. Então, como é que está funcionando atualmente? Porque isso também é uma coisa que ainda vai dar muito o que falar, mas a gente está pagando, sim, tá? Os autores, a parte autoral. Então, a parte autoral está vindo via ECAD, né? Então, vocês recebem. É um valor, se me permitem a palavra, ridículo. Tinha que ser uma palavra até pior, porque a gente teve que criar 7 casas depois da vírgula para poder pagar. Tá? Aí tem que somar 1 centavo. A gente fica lá somando. Às vezes tem 30, 40 páginas um relatório desse, demonstrativo do ECAD, do detalhamento, né? Dizendo de onde é, que música é. Aí, quando soma R$1, a gente consegue fazer o pagamento. Então, até para a gente é oneroso, porque imagina o custo de ter que administrar tudo isso para, no fim, dar R$1. Né? Então, e com toda essa perspectiva de não ter mais rádio, de ter mudado o consumo da música realmente, vocês têm que se inteirar cada vez mais desse assunto, porque tem que mudar a forma de remuneração, né? Porque esse é o futuro sem volta do consumo da música, mas tem que remunerar aqueles que criam, né? E a gente tem no Brasil aí, infelizmente, uma cultura de não valorizar o artista, não valorizar o direito autoral, né? Muita gente acha que o músico nasceu com aquele talento, ele faz a música ali a hora que ele quiser, que é simples, que é fácil, que não tem suor, que não tem dinheiro atrás, que não tem muito trabalho por trás disso, né? Mas tem, né? Então, isso tem sim que ser valorizado.
Então, e aí, assim, isso é a parte autoral, tá? Tá indo via ECAD. O direito conexo, o que acontece com o conexo? O conexo tem alguém que publica a música de vocês lá através, por exemplo, na CD Baby para botar nessas plataformas digitais. O conexo, ele, entre outros, porque tem um direito que eles chamam de direito artístico, que mistura o fonomecânico e o conexo e mais outros direitos. Esse bolo, que é o bolo maior, até bem maior do que esse que vem para o ECAD, ele é pago para a CD Baby, por exemplo, ou para a ONRPM, e a ONRPM paga para quem publicou nas plataformas digitais essa música. Aquele CD, aquele álbum, enfim. E aí, qual que seria o correto? Pegar esse valor, destrinchar ele todo, e aí, por exemplo, pegar e pagar o direito conexo para o intérprete. Tá? Porque aquele dinheiro que o produtor fonográfico, aquela pessoa que publicou ali, não é só dele. Ele teria que fazer a distribuição. Mas agora, se está sendo feito ou não, cabe a vocês, se fizeram um contrato, se não foi vocês que publicaram, se foi algum selo, alguma gravadora, a acompanhar isso junto com a gravadora para ver como é que está sendo feito. Tá? Por enquanto, está assim. Pode passar. Cadê? Tá, a gente já está no fim agora. Na real, no fim mesmo. Essa é a última. Tem só mais uma tela. Esse aqui é o ciclo para a coisa funcionar, tá? Porque não tem mágica. Se, primeiro, vocês não estiverem associados a algum lugar, não cadastrarem sempre as coisas de vocês. Se a música não tocar, né, a coisa não funciona. E aí o usuário tem que pagar. Tá? A gente tem, esse ano, principalmente, dizem que por conta da crise, a gente teve uma inadimplência bem grande, né, de rádio, contratante de show. E aí, o que acontece quando a pessoa tem que pagar, a rádio tem que pagar e não paga? Né? Vai para a justiça. O ECAD tenta negociar, não deu certo, vai em juízo, e aí tem que esperar o tempo da lei para poder resolver. Tem casos que demoram bastante tempo, mas uma hora resolve. Como a gente teve agora há pouco tempo, saiu o acordo das TVs por assinatura, que não pagavam há anos, e agora está tudo regularizado. Aliás, não falei sobre isso, mas quem tiver aí trilha em audiovisual, audiovisual hoje é um grande mercado, tá? Bem bacana, tem alguns formatos que dá para ganhar um bom dinheiro, dependendo da situação. A gente está trabalhando muito forte, principalmente com a Casa de Cinema e outras produtoras. Então, se vocês tiverem trilhas, vamos conversar. Então, assim, o usuário tem que pagar o ECAD. O ECAD tem que fazer o processo de captação, né? E aí vocês recebem o dinheiro. Esse tem que ser o ciclo, tá? Pode botar, Pedro, na última tela para mim? Mais uma. Aí terminou. Então, não sei se vocês têm dúvidas. Normalmente, essa minha conversa é bem maior, bem mais detalhada, mas como a gente não tinha tempo, eu tive que resumir, mas eu me coloco à disposição de todos vocês. Até tinha um material aí, Pedro. Tinha uma sacolinha aí com material para distribuir para o pessoal. Não sei se o Igor pegou. Depois vamos ver para tentar distribuir aí. Mas tem meus contatos ali. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. A ideia é realmente a gente ser próximo, tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma coisa para assinar e ficarem na dúvida, às vezes, dos termos e tal, quiserem uma ajuda, eu estou à disposição de vocês para ajudar. Tá bom? Tem alguém? Dúvidas? Todo mundo entendeu tudo? Que bom. É sério isso? Eu até vou gravar a carinha bem aí, ó, porque depois, se vier me ligar lá e perguntar um negócio aqui que não perguntou hoje, está na minha lista. Fala. Aquela hora que tu falou do aplicativo ali que vocês estão desenvolvendo em parceria, aquilo ali é uma iniciativa só da UBC ou outras associações também? O tipo Shazam, aquele? Não, isso é um software do ECAD. Do ECAD. Porque é ele que arrecada e ele que faz a captação das músicas. Todas as associações. Aí cabe a tu entrar em contato, por exemplo, com a tua associação e dizer, ó, quero mandar minhas músicas para o banco de áudio. Como é que eu faço? Do ECAD. Como é que eu faço? Tá? É importante isso.
É assim, ó, a trilha tem que cadastrar normal, como qualquer música, a parte autoral e a parte conexa, tá? E aqui o sheet, que o sheet é um documento que diz todas, não é todas as tuas músicas que estão no filme, é todas as músicas do filme, do programa, do curta, do desenho, do documentário. Então, é um documento oficial que pode ser feito pela produtora ou pelo produtor musical do filme, e aí ele informa lá todas as músicas usadas, qual é o tempo, se foi tema de abertura, tema de personagem, música de fundo e assim por diante. Tá? Então, aí, além do cadastro autoral conexo, precisa desse documento, mas isso, se tiver algum caso, a gente conversa, eu te ajudo com isso, que é bem tranquilo. Fala. Não, pelo menos eu tenho um caso real, tá? O cara que é o proprietário, digamos assim, do canal ali, da playlist Canção para Dormir, né? Tem a chuva no telhado, chuva no para-brisa, chuva não sei onde, várias chuvas, é meu associado, e ele está cadastrando todas as músicas para poder receber os direitos. Então, esse, pelo menos, do Música para Dormir, eu sei que existe. Esse ele é brasileiro, mas ele mora na Espanha já faz algum bom tempo. Sim. Não lembro o nome. Tá. Eu sinceramente não. Pode ser que tenha essa situação, mas eu não conheço. Aliás, é importante ressaltar que na hora que vocês forem colocar músicas nas plataformas digitais, usem o ISRC de vocês, ou da gravadora de vocês, enfim. Não aceitem o ISRC que eles fornecem, porque senão esse ISRC, primeiro, fica eles como produtor fonográfico, e segundo, que esse ISRC não vai servir, não vai ser cadastrado no ECAD nunca, e ele não vai servir para recebimento de direitos conexos de outras situações, como rádio, TV e por aí vai. Tá? Então, use de vocês. Não, é que, na verdade, assim, ó, não existe ISRC propriamente. Como é que eu vou te dizer assim? Ó, por exemplo, quando tu faz um CD, tu faz o ISRC e bota lá tipo de mídia CD. Faz um DVD, que tem a imagem, faz e um outro ISRC, mesmo que seja a mesma música. ISRC tipo DVD. Aí, por exemplo, colocou uma música no YouTube. Se é uma música que já tem um ISRC, tu vai usar aquele mesmo ISRC. Porque, na verdade, o ISRC veio para o Brasil para ser de uma forma, mas as coisas não são exatamente identificadas pelo ISRC. Tá? Por exemplo, o ISRC é identificado, por exemplo, por sistemas como esse, como o Shazam, como esse que o ECAD desenvolveu. Porque hoje, para que serve o ISRC? Primeiro, se tu vai
para botar nas plataformas digitais, né, exigido o ISRC. Se tu vai fazer um CD físico, vai mandar para a fábrica vai te exigir que tenha um ISRC para não considerar aquilo um trabalho pirata, né, e precisa do ISRC, que não necessariamente precisa estar na master, tá? E precisa ser informado qual é o ISRC. E é bom que no encarte do CD, do DVD, tenha a informação do ISRC, o nome do autor, essas informações são importantes. E ele serve, mas ele serve principalmente para o produtor fonográfico cadastrar no ECAD o ISRC, porque ele vai dar para o ECAD as informações corretas de quem foi o músico, quem foi o intérprete, qual foi as pessoas que participaram daquela gravação ali, e aí para poder saber que tem que pagar para aquelas pessoas ali. É para isso que ele serve. Mas o produtor fonográfico faz isso via associação, né? Via associação, isso. É o ECAD que fornece gratuitamente, isso aí é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês também, tá? Gratuitamente o programa do ISRC, porque tem sociedade que cobra e não pode. Associações são sem fins lucrativos, não podem receber dinheiro, tá? O que mais? Uma última pergunta. E realmente eu fiquei nessa dúvida, porque a fábrica me pediu que eu enviasse para ele o CD de áudio com os ISRC inseridos. Como é que eu inseri isso? Isso eu não sei, esse detalhe eu não sei te dizer. Eu sei que o produtor musical lá, a pessoa que fecha a master, tem um programinha lá, assim como tu pode botar a imagem da capinha do CD, ele bota aquele ISRC, mas não é obrigatório, não. Não vai mudar nada na tua vida se não tiver aquilo ali na master. Ele pode reproduzir sem aquilo e o registro vai estar valendo igual. Isso aí. Então tá, gente, eu fico à disposição de vocês. Obrigada pela oportunidade.